Fala Sheikh com Shah Jihad. Sempre a gente está trazendo assuntos interessantes, diferentes, dando uma aprofundada com o líder religioso Shah Jihad. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos rumo a 1 milhão. Vocês já sabem que aqui embaixo tá as nossas redes sociais. Já sigam a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todas as nossas redes, tá? O assunto de hoje é um assunto polêmico por causa de vocês, não por causa da gente, né? Vamos falar quem é Jesus no Islã. Muçulmano acredita em Jesus? Assalamu alaikum, Mariam. Assalamu alaikum para todos os seguidores. Obrigado pelo convite e pela pergunta também, é importantíssima. Sim, os muçulmanos acreditam em Jesus. Acreditam em Jesus como um mensageiro de Deus, um enviado de Deus, escolhido por Deus, treinado por Deus, e para nós ele é o Verbo de Deus. E também ele é o Messias. Ele foi colocado, soprado no ventre virgem de Maria, e nós acreditamos em Maria, como a Virgem Maria. E que Maria é uma mulher muito importante, né? Inclusive, ela tem uma surata no Corão, no nome dela. Exatamente, a surata 19. Maria, em árabe é Maria. Exatamente. Também ela é a mulher mais completa que existiu sobre a face da terra, e mais pura. A devoção dela, a obediência a Deus. Então, ela é o exemplo de devoção a Deus e também de superação dos obstáculos, porque com certeza. Nenhuma mulher sofreu tanto quanto ela, tanto nas acusações quanto na perseguição. Nós acreditamos que Deus soprou vida, soprou o verbo dele no ventre virgem de Maria, e ela concebeu Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, de forma milagrosa, sem a interferência de um homem, sem pai. Então, para nós, Jesus nasceu de mãe sem pai, do Verbo de Deus. Portanto, nós, muçulmanos, não acreditamos que Jesus seja Deus ou Filho de Deus. Nós acreditamos que ele seja um enviado de Deus. Deus é o nosso Criador, é o Criador de Jesus. Então nós evitamos essa concepção, essa ideia de pai e filho com Deus. Nós dizemos, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Jesus, Muhammad, Abraão são criaturas de Deus, Deus é o Criador. Essa conotação de pai e filho nós evitamos, por quê? Para não haver nenhum tipo de vamos adorar, vamos idolatrar, vamos rezar. Não, nós muçulmanos rezamos somente para Deus, para mais ninguém. Então, respeitamos Jesus, respeitamos Muhammad, respeitamos Moisés, respeitamos Abraão, todos os profetas nós respeitamos. Porém, nós não os idolatramos, nós não oramos para eles, mas rezamos por eles. Quando a gente cita o nome deles, a gente diz que a paz de Deus esteja com eles, por causa do reconhecimento, como uma forma de agradecê-los por eles terem se esforçado para que a palavra de Deus chegasse até nós. E Jesus nasceu dessa forma, e esse é um dos primeiros milagres, que é o primeiro milagre de Jesus, de ter nascido de mãe virgem sem a interferência de um homem. A gente está falando aqui sobre a religião islâmica, respeitando sempre todas as demais religiões e outras vertentes, porém nós, como muçulmanos, acreditamos nisso. E é importante dizer que para nós, Maria, que a paz de Deus esteja com ela, não se casou novamente. Porque na versão cristã, sim, né? Exatamente. E não teve outros filhos. Era exatamente isso que Maria foi acusada, de que Jesus era fruto de adultério. Então, para nós muçulmanos, Deus não permitiu que ela casasse com ninguém. Então, ela se manteve virgem a vida toda. Então, Jesus não teve irmãos. E ela engravidou por 9 meses, como qualquer mulher. Sim. Isso é importante dizer. Quando ele nasceu, quando Maria o carregou e trouxe, voltou para o seu povoado, para o seu povo, começaram a indagá-la, começaram a questioná-la. Como? De onde vem? O que é isso? Então, Deus
colocou o segundo milagre aqui de Jesus. Que ela apontou, ela era perguntada, indagada, né, questionada. E essa criança, ela apontava para a criança. Ela apontava para Jesus, que a paz de Deus esteja com ela. E eles falavam, como que vamos falar com uma criança recém-nascida? E aqui Deus faz o seu segundo milagre na vida de Jesus e faz com que ele se pronuncie. E ele diz, eu sou servo de Deus. Deus me deu a mensagem para divulgá-la. Então eu sou um mensageiro de Deus. Isso está na Surata 19, Surata de Maria. Tudo isso está lá. Quem quiser, fique à vontade. E também, se quiserem, o Alcorão, é só escrever nos comentários. Quero o Alcorão e a gente manda por PDF. O PDF, né? A gente pode disponibilizar também. Quem quiser, é só escrever. Quero o Alcorão. Ele fala e aí todo mundo fica estarrecido. E aí os religiosos começam a ver o sinal da profecia. Porque todo profeta, Maria, tem o sinal da profecia sobre o ombro direito. É como se fosse um sinal de nascença, mas é específico dos profetas. E aqui, eles, ao verem o sinal, perceberam que era o Messias esperado. Porém, ele era da camada mais pobre, não era da nobreza do povo. Então, não era esse que eles, não era assim que eles estavam esperando. E aqui há uma perseguição. Então Deus, prevendo isso, diz para Maria, leve-o e protejam. E aí ele vai e cresce em outro lugar onde... Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Durante a juventude dele, ele também faz a peregrinação a Meca. Nós, como muçulmanos, acreditamos nisso, que ele foi para Meca, fez a peregrinação. Aliás, todos os profetas fizeram a peregrinação a Meca. E aos 30 anos, Deus ordena que ele agora tinha que voltar para o seu povo e chamar o seu povo para o monoteísmo, para a religião de Deus. E aqui ele vem para fazer esse trabalho de reunir o seu povo, o povo de Israel, na palavra de Deus, na adoração de Deus único, no monoteísmo. E aonde que ele nasceu? Ele nasceu na Palestina. Onde que ele nasceu? Sim, em Belém. Em árabe, Beit Lahem. Sim. Mas a Palestina não existia. A Palestina existia há 450 anos. Antes de Jesus, já existia a Palestina. Todos os livros de história, os gregos já falavam sobre isso. O pai da história, né, o considerado pai da história, ele tem um livro que ele foi para a Palestina e ele relata e narra como era a Palestina. E ele cita lá a Palestina. Então, 450 anos antes de Jesus. É só ler a história. Não as versões de algumas pessoas contrárias a isso. É só ler os verdadeiros livros de história. E aqui a gente não está falando de religião, né? A gente está falando de história, né? História mesmo. Isso é história, é histórico. E não muçulmanos, porque os gregos que dominaram lá chamavam de Palestina. E Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele começa essa divulgação e durante 3 anos ele é perseguido. Tem os apóstolos que se aproximam dele, que seguem ele, inclusive Judas. E quando ele completa 33 anos, há um movimento da casta, né, do sistema, da elite, sim, que é contra aquilo que ele estava fazendo de mudanças. E aí ele é denunciado e quando os soldados romanos vêm para cercá-lo através de uma traição de uma pessoa que fazia parte dos apóstolos, que é Judas. E aí Judas vai delatar Jesus, e aí quando Jesus é cercado, Deus, aqui na visão islâmica, Deus eleva Jesus vivo ao céu e coloca a fisionomia de Jesus em Judas como forma de punição pela traição que ele cometeu. E quem é crucificado como sendo Jesus é Judas. Esse é um dos milagres. Então, para nós, existe um milagre ainda ocorrendo agora, que é Jesus estar
vivo, com 33 anos, e nós acreditamos que ele retornará no fim dos tempos, acabará com o anticristo, reinará com justiça e paz. A nossa visão islâmica também é a visão islâmica, assim como a visão cristã, também tem o anticristo que vai aparecer, Sim. Jesus vai voltar, isso tudo, né? Sim, nós acreditamos que Jesus, durante sua vida, ele curou o leproso, curou o cego, milagres, né? Fez vários milagres, ressuscitou 4 mortos, muitos milagres. Porém, todos esses milagres são do poder de Deus, esses milagres dados a Jesus. Sim. Então, mantendo que Jesus não é Deus, nem Filho de Deus. Sim. Na nossa concepção. E também, assim como nós não cremos, né, que o profeta Muhammad tenha algum poder divino, Jesus, assim como outros profetas, também na nossa visão islâmica, nenhum deles tem um poder divino, né? Exatamente, nenhum deles. Por isso que nós não os idolatramos, não oramos para eles, não fazemos oferendas para eles. É tudo para Deus único. E todos os milagres que eles operaram são dados por Deus, concedidos por Deus a eles, para provarem. Por que existe o milagre? O milagre simplesmente é para provar que realmente Jesus era um mensageiro de Deus, Muhammad era um mensageiro de Deus. Como é que eles iam provar? Fazendo coisas comuns? Tinha que ser algo incomum, extraordinário. E aqui, então, Deus concedia para esses profetas, assim como o cajado de Moisés. Sim. Abrir o mar vermelho, a arca de Noé e assim por diante. Então, Jesus também teve esses milagres, porém, nenhum deles é Deus para nós. E Jesus é um dos maiores profetas e mais importantes na religião islâmica pela importância da sua mensagem. E é muito importante a gente também dizer, Shah, não é porque nós muçulmanos não cremos que Jesus é filho de Deus, como no cristianismo, que a gente não dá importância para ele, né? Que a gente não coloca, que a gente não vê ele como alguém que fez algo muito importante e como se profeta fosse minimizar o que ele é, né? De forma alguma. Sim. Pelo contrário, nós respeitamos Jesus da melhor forma possível. Qualquer muçulmano que deixe de acreditar em Jesus, de seguir seus ensinamentos verdadeiros, ele deixa de ser muçulmano. Ele também era um homem exemplar também, né? Exatamente, escolhido por Deus, treinado por Deus, assim como todos os profetas. Portanto, Jesus para nós é um dos maiores profetas e mais importantes por causa da sua mensagem. E eles foram divisores de água, eles vieram para resgatar as pessoas para a religião monoteísmo, a adoração a Deus da forma genuína, original. Uma coisa que também tem, as pessoas tentam desqualificar as nossas crenças, né? Aqui lembrando, como o Shah já falou, que a gente tem que ficar falando 1000 vezes, né? Essa é a visão islâmica, né, Shah? Nós não cremos que devemos adorá-lo, porque ele diz que ele não disse isso, não é, Shah? Em momento nenhum ele falou, eu sou Deus. E Deus disse, eu sou Deus, adorem a mim. Então, Deus, ele não pode se eximir. Deus, ele tem que se posicionar. Então, Deus se posiciona em todas as escrituras e diz, eu sou Deus único, adorem somente a mim. Esse é o monoteísmo, essa é a essência do monoteísmo. E os profetas, nenhum deles disse, eu sou Deus. E nem Jesus disse, eu sou Deus. Isso na nossa visão. Então, para nós, Deus é o Criador e tudo que é além de Deus é criatura dele. E os profetas, eles são escolhidos por Deus e eles são os nossos exemplos, eles são os nossos super-heróis, eles são as nossas referências. Eles são o caminho, a vida e a verdade. São o caminho correto que leva a Deus. Eles são a luz, eles são a verdade. Entre todos os caminhos que existem, todas as mentiras, eles ensinaram a verdade sobre Deus. É isso que nós entendemos. Inclusive no Alcorão Sagrado, Deus diz para Jesus, ó Jesus, você disse para as pessoas te adorarem? E ele diz, não, jamais, ó Deus, enaltecido seja, nunca disse para ninguém me adorar. Isso no Alcorão, nós temos
que Jesus negou que ele pediu a alguém que o adorasse, mas adorasse a Deus único, o Senhor, o Criador. Ah, gente, sempre com o Shah é uma aula, né? É muito legal a gente poder trazer essa nossa visão islâmica até para as pessoas poderem entender. É muito legal, né, Shah? Você conhecer outras religiões, entender o que o outro acredita, não para julgar, mas por conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Olha, eu sempre digo para as pessoas que o conhecimento, ele vai fazer uma de duas ações na sua vida. Ou você descobre que você estava errado, e aí você descobriu um caminho verdadeiro, e aí você segue, e não há vergonha nenhuma na gente descobrir que está errado e corrigir, sim, e seguir o caminho. Ou você descobre cada vez mais que você está certa, você está no caminho, e aí você permanece. Então, conhecimento nunca é demais. O conhecimento verdadeiro, não só as informações que passam por aí, que falam nas redes sociais sobre os muçulmanos. Conhecimento tem que ser da fonte. Exatamente. É o que você está fazendo, essa oportunidade que você está dando a todos os seguidores, né? Estamos, de conhecerem a religião da fonte. Então, gente, não se esqueçam, se inscrevam aqui, ó, no canal, e no canal do Shah também, já segue ele no Instagram, todos os dias tem stories, tem vídeos no Reels, sempre trazendo muito conteúdo de uma forma fácil e simplificada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, tchau!